Interromper esse processo depende de uma fagulha de esperança em seus corações petrificados, fagulha insignificante, mas perceptível aos benfeitores do além, que nesse momento crítico, de olhar excitante e frágil voltado para os céus, os acodem e recolhem às instituições caridosas do invisível. Esse é o primeiro passo em direção à reencarnação libertadora e reconstrutora. Muitos serão necessários. Os abnegados servidores do Cristo que os acolheram oferecem a eles medicamentos espirituais mais avançados, todos eles repletos de um princípio ativo, que se habituaram a negligenciar em suas numerosas existências físicas progressas. Os amigos encarnados atuam expressivamente nesse processo, fornecendo a matéria mais densa para que os cirurgiões do espaço refaçam a delicada anatomia do corpo astral desses pobres desvalidos. Uma vez que se encontrem automaticamente recuperados, relativamente, serão guiados aos estudos. Não é um processo rápido. A formação de que necessitam é longa, didática e transformadora. Nas aterradoras crises de confiança, são reestabelecidos pela doação de energia salutar dos seus colegas em melhores condições. Aos poucos, estudam suas existências anteriores e os motivos que os levaram ao desespero. Isto é oferecido a ele de uma forma tal que possam se distanciar o suficiente para que entendam e relembrem da dor sem serem cegados e confundidos por ela. Quando conseguem elaborar, ou melhor, metabolizar seu passado, são transferidos às escolas gerais. Necessitam do convívio com todos os outros espíritos. Nessa fase, já podem ajudar os necessitados. Décadas, eles despendem nessa escola, e o tempo todo são ajudados, escorados, impulsionados pelo amor dos benfeitores espirituais. Muitos são pais, mães, filhos de outra época. A última fase preparatória para a reencarnação dos antigos suicidas é a elaboração do projeto reencarnatório. Por mais que tenha obtido um grau de recuperação da anatomia do seu corpo espiritual, as lesões que a essa estrutura foram impostas pela autoagressão ainda são máculas indeléveis no plano espiritual. O processo reencarnatório é sempre complexo e fruto de minuciosos planejamentos. Ao tomarmos conhecimento do nascimento de um novo habitante na superfície da Terra, devemos ter a consciência do enorme esforço engrenado não só no plano material, mas também no invisível, para que esse milagre seja uma realidade. Apesar de um longo e penoso trânsito pela erraticidade, os espíritos, vítimas de si mesmos, geralmente não têm condição para presidir a construção de um corpo físico saudável durante seu processo reencarnatório. Diz Emmanuel que suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem um corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada
de enfermidade de Little, nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Mesmo que sejam imperceptíveis aos olhos dos próprios portadores, elas carregarão necessariamente ao corpo físico as mensagens de alerta de um passado que não devem ser revivido. Serão limitações congênitas, de graus variáveis, doenças crônicas severas, com crises intermitentes e curto períodos de acalmia, insuficiências orgânicas diversas e possivelmente múltiplas. Essas doenças graves os açoitarão na vida física, relembrando-os dos compromissos assumidos, e também cumprindo o papel de verdadeiros exaustores biológicos na drenagem de suas energias perniciosas, e densas de uma qualidade tal que apenas podem ser expurgadas no trânsito pela matéria. O amor vivido em sua plenitude os livrará das dores inúteis. Aquelas necessárias foram discutidas durante a sua preparação pré-encarnatória e devem ser vividas resignadamente, mesmo quando extremamente dolorosas. A luta pela vida é um exercício diário, necessário para que desenvolvam os meios de evitarem novas quedas. Não mais suicidas serão, mas ex-suicidas, dispostos ao trabalho retificador em prol do seu próprio progresso. Serão também luzes nos rodapés dos longos e tortuosos corredores da existência infeliz de seus semelhantes, daqueles ainda cegos à luz redentora do Cristo.